Bem-vindo a mais uma aula sobre os controles de acesso lógico. Bom, basicamente, controles de acesso lógico são medidas de segurança projetadas para restringir o acesso a sistemas de computadores, redes, aplicativos e dados com base na identidade, função e permissão específicas do usuário. Esses controles ajudam a proteger informações confidenciais e garantem que apenas indivíduos autorizados têm acesso aos recursos necessários para desempenhar as suas funções profissionais. Eu vou falar um pouquinho sobre os principais elementos do controle de acesso lógico. O primeiro, autenticação. Autenticação é um processo de verificação de identidade de um usuário antes de conceder acesso a um sistema ou recurso. Os métodos de autenticação comuns incluem senhas, números de identificação pessoal, PINs, tokens de segurança ou identificadores biométricos, como impressão digital ou reconhecimento facial. Autorização. A autorização envolve determinar quais ações o usuário pode realizar depois de autenticado. Geralmente, isso se baseia na função de um usuário na empresa, em suas responsabilidades profissionais e em quaisquer permissões específicas atribuídas a ele. A autorização ajuda a garantir que os usuários tenham acesso apenas aos recursos e funções necessários para realizar o seu trabalho. Controle de acesso baseado em função. O RBAC é um método amplamente utilizado para gerenciar a autorização, no qual as permissões de acesso são atribuídas a funções em vez de usuários individuais. Os usuários são então atribuídos a funções com base em suas responsabilidades profissionais. Essas abordagens simplificam o gerenciamento de permissões de acesso e facilita a aplicação do princípio do menor privilégio. Controle de acesso baseado em atributos, ou ABAC, é um método de controle de acesso mais flexível e granular, que baseia as decisões de acesso em atributos do usuário, fatores ambientais e atributos de recursos. Isso permite políticas de controle de acesso mais complexas e dinâmicas, que podem se adaptar às mudanças nas condições e nos requisitos termos. Lista de controle de acesso. ACLs. ACLs são uma forma comum de implementar controles de acesso em arquivos, diretórios ou recursos de rede. Eles especificam quais usuários ou grupos têm acesso para acessar um recurso e quais ações eles podem realizar. Por exemplo, eles podem ler ou escrever, executar ou excluir um arquivo. O logon único, ou Single Sign-On, é um processo de autenticação de usuário que permite que um usuário acesse vários aplicativos ou sistemas com um único conjunto de credencial. Isso simplifica a experiência do usuário e reduz o número de senhas que precisam ser gerenciadas. Autenticação multifator. O MFA aumenta a segurança, exigindo que os usuários forneçam 2 ou mais formas de autenticação antes que o acesso seja concedido. Isso normalmente envolve algo que o usuário conhece, por exemplo, uma senha, algo que o usuário possui, por exemplo, um token de segurança ou um smartphone, ou algo que o usuário é, por exemplo, a identificação biométrica dele, como reconhecimento biométrico ou reconhecimento facial. Gerenciamento de sessões. O gerenciamento de sessões envolve o controle e o monitoramento das sessões dos usuários, para evitar acesso não autorizado e garantir que os usuários estejam desconectados, ou sejam desconectados automaticamente após um período de inatividade, ou se for detectada uma atividade suspeita. Registros e auditoria. Manter registros detalhados de acesso e atividades do usuário ajuda as organizações a monitorar a conformidade com políticas de controle de acesso, detectar possíveis incidentes de segurança e investigar quaisquer violações que possam ocorrer. Os controles de acesso lógico são essenciais para manter a segurança e a integridade dos sistemas e dados de informações de uma empresa. Ao implementar controles de acesso lógicos eficazes, as empresas podem proteger informações confidenciais, garantir a conformidade com as regulamentações e reduzir o risco de acesso não autorizado, violações de dados ou outros incidentes de segurança. Com isso, eu termino mais uma aula. Obrigado e até a próxima.